Ainda falando sobre essa tragédia que aconteceu, toda a consequência para as famílias que ainda estão descobrindo que um filho, um neto, uma filha morreu dentro da escola, que é um ambiente de segurança, mas que sofreu um ataque por um homem, em teoria, num estado psicótico, que pulou o muro e invadiu. Para a gente poder falar de todo esse contexto, esse cenário, a gente recebe aqui a professora e doutora em educação pela Unicamp, a Flávia Vivaldi. Professora, obrigada, hein, pela gentileza de nos atender, de tão rapidamente se colocar aí à disposição para poder conversar com a gente. Reitero que nós estamos aqui em entrevista com a professora, mas a qualquer momento, eventualmente, eu tenha de interrompê-la, tá? Já peço desculpas antecipadamente, porque as informações estão chegando a todo momento. De acordo com o conhecimento que a senhora tem, o olhar voltado para a escola, segurança das crianças, segurança para as famílias e mais, estruturas de prevenção, né? A gente não sabe ainda com exatidão o que aconteceu. Isso é responsabilidade da Polícia Civil, das equipes de investigação. Mas, de acordo com o que a senhora teve de acesso à informação, já queremos te ouvir. Um homem pular o muro de uma escola e atacar as crianças. Bom dia. Bom, nesse Bom momento dia. nós temos que focar num processo de pós-venção, de acolhimento, né, tanto das pessoas que trabalham nesse espaço, quanto das famílias que foram direto ou indiretamente atingidas, né, por essa tragédia. Então, assim, o apoio psicológico, o apoio de círculos de acolhimento, tudo aquilo que puder compartilhar com a escola, com os profissionais e com as famílias, o estado de disponibilidade afetiva, que é o que a gente precisa dar, né? Então, assim, menos atenção para esse autor, né? Menos atenção para esse que protagonizou uma tragédia tão grande e muito mais atenção para as pessoas que foram atingidas, né? Muito importante a senhora nos dizer isso sobre não dar tanta atenção ao autor, né? E essa publicidade em cima do nome da pessoa, porque a gente sabe que muitas outras, possivelmente em desequilíbrio, estão assistindo e muitas vezes cometem esse tipo de tragédia pensando justamente na publicidade que seus próprios nomes terão. Professora, Basília Rodrigues está com a gente também para fazer-te uma pergunta, enquanto nós estamos aqui reunindo e apanhando todas as informações que chegam. Basília? Oi, obrigada, Elisa. Professora, me chamou muita atenção um policial pedindo para que as pessoas não acreditem em boatos de WhatsApp, que procurem informações em órgãos oficiais, né, da imprensa oficial. O que acontece depois de uma situação como esta no que diz respeito à desinformação? Porque as pessoas, mesmo não morando em Santa Catarina, ficam abaladas, né? Até pessoas que não são pais, não são mães, não têm essa relação tão próxima com crianças, ficam chocadas com um crime como este. Então, de que forma o ambiente escolar o que pode fazer para resgatar o papel de segurança, resgatar essa imagem de segurança? Porque depois que isso acontece em uma escola, todo mundo fica pensativo, né? E com medo de mandar os seus filhos ao ambiente escolar. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a escola precisa se afirmar como uma instituição de relevância, não só para o desenvolvimento, mas também de segurança, porque esses são fatos que rompem com aquilo que é esperado. Então, não existe falha da escola, né? Nesse caso específico, então, isso está muito claro. Então, o que a gente não pode deixar acontecer é exatamente esse alarde, né? E muitas famílias deixando de mandar os seus filhos da escola, culpabilizando a escola por essas questões, né? A escola precisa de todo o apoio, óbvio, né? Todo o apoio tanto do ponto de vista da segurança, como também de dar andamento ao seu trabalho mediante uma tragédia dessa. E também temos que olhar esse processo como quanto mais há essa divulgação, o efeito contágio é muito grande. Então, o medo das famílias se faz presente e é algo que é legítimo, mas não dá para você culpabilizar a escola por um evento dessa natureza, né? Então, nós precisamos sempre atuar no sentido de prover a escola da autoridade que ela tem na sociedade.
né? Então, esses atos de violência que estão acontecendo dirigidos à escola é porque é uma instituição que, exatamente pelo trabalho que ela faz, ela dá uma projeção para um evento desse muito grande. Há uma comoção que é geral, né? Muito mais do que se um evento desse acontecesse, por exemplo, numa praça de alimentação do shopping. Né? Então, já existe um efeito afetivo muito forte quando esses atos acontecem numa instituição educativa. Então, é nisso que a gente tem que olhar, e não no fato da escola estar ou não em condições, ter ou não segurança, né? Porque, de fato, a escola não se prepara para isso. Né? Não se prepara para isso, não é a função dela se preparar para isso. Muito pelo contrário, a função da escola é preparar indivíduos que não cometam isso. Né? É trabalhar nesse sentido. Então, o processo de desinformação é muito nocivo, né? Muito nocivo, essa coisa de você ficar divulgando que não deve mais mandar a criança, ou então, olha, está acontecendo isso. Por outro lado, também não podemos esquecer que muitas pistas de eventos dessa natureza acontecem em grupos de WhatsApp, Twitter e outras redes sociais. Muito bom poder ouvi-la, professora. Obrigada mesmo por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui trazer o seu olhar crítico e conteudista em cima dessa situação que, a partir de agora, né, nós vamos repercutir e refletir muito sobre a manutenção da vida das crianças. Sim. E a importância do trabalho das professoras e professores. Acabamos de conversar, então, com Flávia Vivaldi, que é professora, é doutora em educação pela Unicamp. Obrigada, professora, pela gentileza. Bom dia para vocês. Obrigada.